todo jogador tem que ter uma folga por semana, isso é obrigado. Mas o futebol brasileiro, por jogar quarta e domingo, chegar a 80 jogos ano, essa folga quase que desaparece. Normalmente a gente tem que dar essa folga na quinta-feira, para poder treinar sexta e sábado e jogar no domingo. A folga é obrigada. Mas nós estamos vivendo um ano atípico, diferente, com uma série de recomendações, de cautelas, de prevenções, de exames, testes e tudo mais. É um ano complicado e diferente, porque se parou de treinar há muito tempo. E depois, quando a competição veio, a bem do futebol, para poder faturar, para pagar em dia os salários, enfim, para manter a estrutura do futebol, precisou se jogar tanto. E é necessário que se ocupe o tempo com treinamento adequado. Não é treinar inadequadamente para cansar e matar atleta. É fazer o trabalho adequado e a recuperação física adequada para o atleta entrar em campo e jogar. Por exemplo, o dia de hoje, é evidente que tem que ter a folga, foi dada a folga. Mas se tivesse uma atividade, seria tarde, um regenerativo com os recursos e tudo aquilo que o futebol apresenta para recuperar bem o atleta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira. Rapaz, que live foi ontem, na nossa tradicional live de segunda-feira. Recebemos a presença do preparador físico experiente Antônio Carlos Melo, multicampeão pelo Vasco. Esteve no ano passado na comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo e ele que abriu esse Bom Dia Gigante. Você que não assistiu, o card está passando aqui em cima, é imperdível essa entrevista. Ele inclusive falou, como disse nessa abertura desse Bom Dia Gigante, criticando demais a atual comissão técnica do Vasco, que decidiu, depois de uma pífia partida que o Vasco teve contra o Atlético Paranaense, durante essa preparação para o próximo jogo, que será no dia 7, contra o Atlético Goianiense fora de casa, dar 3 dias de folga para o elenco. É mole? Folgaram ontem e folgariam dia 31 e dia 1º. É inacreditável o trabalho a ser não tendo continuação para a preparação para esse jogo contra o Atlético Goianiense. E você que está perguntando sobre a situação do técnico Ricardo Sapinto, calma. No final desse Bom Dia Gigante, o Flávio Dias chega com muitos detalhes importantes sobre a situação de Ricardo Sapinto, que está com horas e minutos contados no Vasco. Fique ligado no final desse Bom Dia Gigante. E como eu falei, o Vasco termina o ano de 2020 dentro do Z4. É inacreditável. Como diz o JP Scofano, parabéns aos envolvidos. E aí eu pergunto, quem seria o maior ou os maiores culpados pelo Vasco estar nessa situação? Quero saber de você, torcedor. Comenta aqui embaixo. Mas para responder essa pergunta, eu convoco aqui nesse Bom Dia Gigante 3 jornalistas, analistas de futebol para falar um pouquinho sobre essa situação. Eu convoco o Vaguinho, que participa com a gente aqui nas lives, também Francisco Aiello e Marco Antônio Rocha. Confere só o que falou os 3 sobre essa situação. Quem são os maiores culpados do Vasco estar em 2020 dentro do Z4? Confere só. Fala, Emerson Rocha, galera do Atenção Vascaínos, esse cara fantástico que eu tô sempre ligado. A culpa, filho, o clube tem um presidente, a culpa é do Alexandre Campelo. Todo mundo sabia que o Vasco é um time muito fraco, um elenco bem fraco, um time, eu não vou dizer, eu falei fraco, mas um time razoável com um elenco muito fraco, então precisava dar uma reforçada e quando ele foi ao mercado foi péssimo, contratações bizarras, jogadores que não jogam na minha pelada. Então eu acho que a administração dele, e eu já falei isso até no canal, acho que na questão patrimonial foi importante pelo CT da base, a carta de intenção da reforma de São Januário, tudo isso eu acho que foi uma coisa importante, assim como, por exemplo, a transparência nos balanços, mas no futebol foi péssimo. 3 anos de resultados pífios, ridículos. E a culpa é dele e da cúpula do futebol, ele, Zé Luiz, o Mazuco, toda essa galera que estava no futebol, porque a demissão do Ramon, a meu ver, na época foi precipitada, foi uma decisão só política, eu precisava dar uma resposta aos sócios, que a eleição estava chegando, e naquele momento, apesar de achar que o Ramon realmente estava errando em alguns momentos, a decisão foi precipitada. E agora, amigo, ou ele corta, sem duplo sentido, o Pinto,
Porque se ele segurar o Pinto, mais uma vez no sentido, vai ficar muito difícil. Mas eu acredito numa virada sim, principalmente contra o treinador. Eu sempre acho que a responsabilidade é de quem comanda. São dos comandantes do clube. Seja o presidente, e como a gente está falando de futebol, da vice-presidência de futebol, da direção executiva do futebol, para mim são os maiores culpados. E nesse caso, em relação ao Vasco, o maior culpado é o presidente, claro, e todo mundo que trabalha no departamento de futebol. O Vasco recorreu recentemente a José Luiz Moreira para poder salvar o clube. E é também ele um dos responsáveis, porque ele é o comandante do futebol do clube. Então acho que esse momento do Vasco é muito ruim por responsabilidade, por culpa dos comandantes. Jogador e treinador são profissionais. Jogador, poucos se importam com o rebaixamento de clube. No ano seguinte ele está em outro clube, sabe? A mesma coisa se aplica ao treinador. Quem deveria se preocupar muito com isso é o dirigente do clube, é o comandante do clube. Então acho que a responsabilidade é deles, mas o campeonato ainda não acabou. Tem uma reta final e terminar o ano na zona de rebaixamento é muito ruim. Mas o Vasco, para mim, ainda tem chance. Não é fácil, não é simples, mas eu acho que o Vasco ainda consegue salvar. Vamos ver no final. Bom dia, amigos do canal Atenção Vascaínos. Que pergunta difícil. O Vasco é um clube com vários culpados e mais de 20 milhões de torcedores sofrendo. De bate-pronto eu poderia responder que a principal culpada é a diretoria. Contratou mal, começou o ano com Abel Braga, perdemos um tempo incrível na preparação, atrasos de salários. Porém, essa diretoria montou esse time que eu acho que não é um dos 4 piores do campeonato. Os jogadores poderiam ser os principais culpados? Sim, poderiam ser. Tem muita gente correndo para não chegar, gente que não está se esforçando para vencer e quando perde parece não ligar muito para isso. Só que aí a gente para ver o time depois de mais uma semana cheia de trabalho e o time é um bando. É o que aconteceu com o Atlético Paranaense mais uma vez. Um bando, os jogadores não sabem o que devem fazer em campo. Além disso, o Sapinto demora a mexer e quando mexe, mexe errado, escala mal demais. Então essa solução que eu dou para esse momento agora do Vasco, pelo menos é mais simples, é demitir o Sapinto, já deveria ter caído, e tinha que ter caído ontem, anteontem, semana passada, 2 semanas, não dá mais para continuar. É preciso agir com inteligência e, acima de tudo, agilidade. Dá tempo de se recuperar, o campeonato ainda resta um tempinho ainda de reta final, estamos só a um ponto de sair do rebaixamento, mas é preciso agir logo, com urgência. É isso, amigos, saudações vascaínas, até mais. Você sabe o que é a aposta dobrada da 1xBet? Não? Vá aqui embaixo, no primeiro comentário tem um link da 1xBet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e usa a palavra promocional Vascaínos. Se você, por exemplo, depositar R$30, você vai começar jogando com R$60. É a aposta dobrada. Use a aposta dobrada na primeira aposta para que você possa ganhar dinheiro e se divertir. Os jogos do Campeonato Brasileiro estão aí. Apostas em todos os jogos, em todas as tabelas de campeonatos pelo mundo inteiro. Mas aposte no Campeonato Brasileiro. Você, afinal, tá por aqui, tá conhecendo os times. É sempre bom ficar ligado. 1xBet, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E ontem houve de forma virtual uma reunião do Conselho Deliberativo do Vasco para aprovar o orçamento de 2021. E ele foi aprovado. A previsão é que a receita bruta para o ano que vem seja de 365 milhões de reais. E quem vai falar detalhes aqui dentro do Bom Dia Gigante sobre essa aprovação do orçamento é o vice-presidente de finanças do Vasco, Carlos Leão. Conta pra gente, Leão. Bom dia. Bom dia, Emerson. Bom dia, galera que acompanha o Atenção Vascaínos. Sempre um prazer estar falando aqui no canal. Bom, Emerson, ontem foi aprovado com uma maioria esmagadora o orçamento para 2021. O Conselho Fiscal já havia dado parecer favorável. Fez alguns questionamentos que nós tentamos colocar, ou esclarecer, melhor dizendo, da melhor forma na reunião. Uma reunião muito tranquila, onde parecia que estava todo mundo buscando o melhor para o Vasco. A gente
está prevendo uma receita líquida de em torno de 342 milhões de reais. É um número importante, mas lógico que estamos caminhando ano a ano para que essa receita seja cada vez maior. E eu desejo que a próxima gestão consiga superar, inclusive, essa receita prevista no orçamento. Mas se fizer o que está no orçamento, já vai ser um grande feito, inclusive eliminando 140 milhões em dívidas, que também é um avanço. E Carlos Leão fala agora nesse Bom Dia Gigante sobre os desafios para cumprir esse orçamento. Temos desafios importantes para que a gente consiga cumprir o orçamento em 2021. Eles têm uma previsão de venda de ativos, venda de jogadores na ordem de 82 milhões de reais, 13 milhões de euros aproximadamente, que é um número, na nossa visão, factível. Mais uma vez, o torcedor vascaíno vai ser muito importante para continuar ajudando na reestruturação financeira do clube, principalmente por duas vertentes, né? A primeira vertente já conhecida, que é o sócio-torcedor. A gente está prevendo em torno de 31 milhões de reais a receita do sócio-torcedor no próximo ano. A gente acredita que no segundo semestre, que é quando nós estamos prevendo o retorno do futebol, ou melhor, o retorno do público nos estádios, mesmo que com algumas restrições, possa dar uma alavancada no programa de sócio-torcedor. Então, a nossa previsão para o sócio-torcedor, a arrecadação de sócio-torcedor no próximo ano, é 31 milhões de reais, que foi mais ou menos o que nós estamos arrecadando esse ano, E outra vertente muito importante que o torcedor, que o vascaíno vai poder ajudar no investimento em tokens das nossas joias da base, né, no mercado Bitcoin. A gente está prevendo a venda desses tokens aí, 50% deles, que vai gerar para o clube 25 milhões de reais na rubrica de mecanismo de solidariedade, que é onde está vinculado a renda desses tokens. Então, a gente, com essas duas rubricas aí, a gente acredita que o sócio-torcedor, o torcedor do Vasco, o vascaíno, enfim, pode gerar ao clube 56 milhões de reais no ano de 2021, que é uma quantia bastante expressiva dentro do total de receitas que nós estamos prevendo. E fique atento agora ao que vai falar Carlos Leão, principalmente sobre o aumento da folha salarial do Vasco para 2021. Confere só. Em relação às despesas, a gente aumentou em torno de 25% a folha do futebol, essa é a previsão, para que a gente consiga ter um desempenho esportivo melhor e, consequentemente, ter uma arrecadação maior com premiações no próximo ano. Então, esse é um outro ponto importante que vai precisar ser observado no ano de 2021. Ou seja, a folha salarial do futebol do Vasco passaria de 4,5 milhões para 5 milhões de reais para 2021. Com as dispensas feitas no final do ano, com alguns jogadores que devem sair no final do Campeonato Brasileiro, essa folha vai ter um espaço importante para que se monte um time competitivo visando a próxima temporada. Pelo menos assim espera o torcedor e assim a gente vai ficar de olho e cobrando a próxima direção do Vasco. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro se reuniu ontem, você está vendo aí a foto, para a divulgação do Campeonato Carioca de 2021. Terá apenas um turno e será entre 12 times. Todos se enfrentam. Os 4 primeiros fazem as semifinais. Você tá vendo aí a tabela dos primeiros jogos e o Vasco vai estrear contra a Portuguesa da Ilha, provavelmente no domingo, dia 28 de fevereiro.
O meia Martim Benítez já está na Argentina. Ele postou essa foto aí nas suas redes sociais, mostrando que estava deixando o Rio de Janeiro para voltar ao Independiente da Argentina, clube que detém os seus direitos. E a CBF divulgou a escala de arbitragem para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Quem vai apitar Vasco e Atlético Goianiense é esse cara aí, ó, Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. E no VAR, esse outro cara, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. E agora, para tudo que você está fazendo, como prometido, para fechar esse Bom Dia Gigante, chega ele, Flávio Dias, com detalhes importantes sobre Ricardo Sapinto, mudanças no futebol e até mesmo na questão do Vasco para os próximos dias e até para o restante da temporada. Bom dia, Flávio Dias. Conta os detalhes pra gente. Bom dia, grande Emerson Rocha. Um grande abraço a você, a todos vocês ligados aqui no Bom Dia Gigante. A situação do técnico Ricardo Sapinto está sendo definida agora pela direção do clube junto com o treinador. Ontem à noite aconteceu um fato que me dá a certeza de que o caminho é a saída do português e de toda a sua comissão técnica. Você que acompanhou ontem a nossa live, você recebeu a informação de que a programação do Vasco, que contém, além da folga de ontem, mais 2 folgas para quinta e sexta-feira, o treino hoje pela manhã e amanhã pela manhã. No entanto, foi mudada essa programação hoje. O treino que estaria sendo realizado agora passa para a parte da tarde, o que realmente dá o caminho de que Ricardo Sapinto teve a sua decisão de sair definida pela direção do clube. Senão, ele estaria comandando o time agora pela manhã. Na verdade, a alteração é muito mais para dar tempo de comunicar e acertar a situação dele. O VP de futebol, José Luiz Moreira, tinha até um aval momentâneo nas 2 últimas semanas para manter o treinador, de que ele poderia, de repente, com o tempo de uma semana cheia, fazer a equipe melhorar. Mas não foi o que aconteceu. Contra o Santos vencemos, não jogamos bem. E no domingo fomos humilhados pelo Atlético do Paraná. José Luiz Moreira recebeu do presidente Alexandre Campelo o ultimato para demitir o treinador, da mesma forma como do futuro presidente Jorge Salgado, que também tem participado diretamente dessas decisões. Em cima disso, não houve alternativa. E Ricardo Sapinto está sendo afastado agora, assim como sua comissão técnica. Aliás, um fato curioso, porque o preparador físico de Ricardo Sapinto, como informou o companheiro Gilmar Ferreira, está 20 dias longe do Vasco. Foi resolver um problema particular, o enterro de um ente querido, mas não voltou de Portugal para o Brasil. E é incrível, porque realmente o Vasco vem pecando demais na condição física, vem sendo algo gritante, e o Vasco está sendo comandado por um profissional da casa, alguém que está ali como um tapa-buracos. Todas essas situações, o desempenho ruim, enfim, tudo somado, Ricardo Sapinto deve ser comunicado daqui a pouco que não vai ser mais o treinador do Vasco. Assim como o diretor executivo Mário André Mazzuco. Mazzuco também deve seguir o caminho de sair de São Januário, não deve permanecer. A expectativa é por essa concretização já agora pela manhã, para que à tarde um novo profissional ou então alguém que possa já na quarta-feira assumir. A maior dúvida agora é saber quem vai assumir nesse momento, porque alguém que provavelmente vai pegar 11 partidas, mas vai perguntar, e aí? E se eu for bem, vamos continuar para o restante da temporada? Provavelmente sim, mas saber quem vai pegar esse desafio de tirar o Vasco dessa zona da degola. Será que tem alguém que vai pegar esse pepino e descascar? É uma situação que está sendo pensada. Da mesma maneira, a saída de Mário André Mazzuco dá um indicativo de que alguém já está engatilhado. E esse alguém pode ser realmente Rodrigo Caetano, que se despediu do Inter no último domingo, na última partida do ano pelo Colorado, está fora do mercado, o São Paulo está atrás dele, mas o novo presidente do São Paulo vive um xadrez, porque o São Paulo vem fazendo um grande campeonato brasileiro, líder, bem, e aí? Como é que vai tirar o departamento de futebol campeão do Brasil, nesse momento é o que está acontecendo, para trazer um novo executivo? A tendência é que Rodrigo Caetano defina a sua situação por agora e pode ser o caminho voltar a São Januário. É isso, Emerson, vamos esperar então. Ricardo Sapinto deve estar sendo comunicado agora, sua comissão técnica também, que não será mais o técnico do Vasco. À tarde, treinamento e talvez uma evolução em relação ao futuro treinador do Vasco e também a possibilidade da mudança na gerência de futebol. Sai Mazzuco e vem alguém. Grande abraço, logo mais a gente vem no Avenews ou a qualquer momento nas nossas redes sociais no @avascaínos. Grande abraço, logo mais a gente se vê. Toca o bom dia daí, Emerson.
Valeu, Flávio Dias, obrigado pelas informações. E se for confirmado mesmo a chegada de Rodrigo Caetano como novo gerente de futebol do Vasco, há uma possibilidade muito grande, é o favorito Zé Ricardo ser o novo técnico. E aí, o Rodrigo Caetano pode fazer com o Zé Ricardo a mesma coisa que aconteceu no Internacional no ano passado. Ele colocar o treinador até o final do Campeonato Brasileiro e depois contratar um novo técnico. Mas depende também de como vai ser feito esse trabalho de Zé Ricardo, se for mesmo o técnico do Vasco. Vamos aguardar novos detalhes e informações e você vai ficar ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então eu peço para você dar o like nesse vídeo, o like é muito importante. Você que assistiu até aqui ainda não fez, dá o like, se inscreve no canal, porque também você está assistindo até agora e ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaínos, se inscreve aqui embaixo no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui. E faz o seguinte, siga a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente inclusive ontem deu uma informação de primeira lá no nosso Twitter, é só seguir @avascaínos. É muito importante você também seguir a gente nas nossas redes sociais. E eu peço para você também para dar uma moral também no nosso Ave Mais, nosso segundo canal. O link tá na descrição desse vídeo, ou então você pode curtir aqui o card passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, uma opinião muito forte da Mari Barata nessa madrugada, com certeza você vai gostar bastante. Tenham todos uma ótima terça-feira, mais tarde chega o Flávio Dias no nosso AveNews e quem sabe, qualquer informação importante, a gente chega no Expresso aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande terça-feira para todo mundo, ótimo dia para vocês, grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!